Olá! Mais uma edição do Estúdio C está no ar. E neste mês, a atração cultural aqui da TV Câmara se dedica ao FIT, o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto. E a gente dá um espaço especial para as produções locais que participam do evento. Nesta edição, você confere os detalhes do espetáculo Vermelhinhos, da companhia Hecatombe. A peça, voltada para crianças e jovens, é inspirada na obra de Clarice Lispector. Confira! Vermelhinhos é uma livre inspiração em algumas obras da Clarice Lispector. Nós temos a Paixão Segundo GH, nós temos um pouco da Vida Íntima de Laura e também A Mulher que Matou os Peixes. Então, é a história de uma contadora de histórias que ela vive num armário, uma casa-armário ambulante, juntamente com as suas personagens, as personagens que ela criou. E tem duas personagens que também são reais, que é a Macabeia, que é do livro A Hora da Estrela, e Olímpico, que são os únicos dois reais. As outras personagens são objetos ressignificados, né, animados, que ajudam essa mulher a contar a história juntamente com um guarda que entra nessa história, que é o Perseu. E a partir daí, eles começam a viver a saga da Clarice, porque ela perde uma máquina de escrever e perde também a sua personagem, que é a Laurinha, que é uma galinha. Então o espetáculo fala um pouco sobre a descoberta do mundo, né? O rito de passagem, qual o sentido da vida. E ele, o que é interessante é que ele possui várias portas para várias faixas etárias, né? Do tipo, ele tem ali para criança, como eu disse, os bonecos, os objetos ressignificados. Para o adulto tem essa questão existencial, porque a Clarice trabalha muito com a questão da culpa em A Mulher que Matou os Peixes, né? Então tem para todos os públicos, isso que é o mais interessante do espetáculo e também da dramaturgia. O Luiz Pérez, que faz o Perseu, e a Clara Tremura, que faz a Clarice Lispector. As músicas são tocadas e cantadas pela Jaqueline Cardoso e Ícaro Negroni. A gente busca, através da música, manter... Porque como a Clarice ela não é tão popular, sua linguagem, né, seu estilo, ele é um pouco mais, eu diria, metafórico, né, e simbólico, a música ela faz um contraponto. A gente se utiliza muito da música popular para poder estabelecer essa comunicação. E também ela não deixa de ser uma dramaturgia paralela. As músicas escolhidas, elas contam também um pouco da história da Clarice e dessas personagens que compõem a encenação. É muito interessante você poder trabalhar com a criança, mas não de maneira didática. Fazer com que o espetáculo, de uma certa forma, ele seja um quebra-cabeça, para a criança também ser co-participante daquilo que está acontecendo, sabe? E eu acho que nos colocarmos como criadores nesse lugar de deixar essas lacunas, essas arestas para o público, né, também, eu acho que o não dito coube muito bem ali, sabe? Nesse momento vamos deixar silêncio, nesse momento vamos deixar respiro, e eu acho que isso é colorido, né, é preenchido justamente pela outra parte, que é o nosso público, né, quem a gente vai encontrar. A gente sempre fala da gente não ter medo de trabalhar com a subjetividade. Na maioria das vezes, alguns espetáculos, você percebe que eles tentam explicar aquilo que eles estão fazendo e não há nessa necessidade, né, de subestimar a criança. A criança também consegue ler as entrelinhas de uma obra. Na espontaneidade infantil, a gente encontra a resposta quente, né? A resposta direta, a resposta no olhar, no sorriso, no choro, eventualmente, e em como a coisa está chegando neles. E é uma delícia de ver, né? O brilho no olhar, né? A sensação de poder ser, de repente, o primeiro espetáculo que uma criança assiste. Isso é sem igual. A gente é muito privilegiado nesse sentido de ter um pouco... fazer parte um pouco disso, né? E eu acho o FIT um acontecimento muito interessante. Muito interessante, não somente no sentido de você apresentar um espetáculo, né? Estar ali naquela grande exposição, ou grande vitrine, mas eu acho que acima de tudo de aprendizagem mesmo, sabe? Esse exercício de troca, esse exercício de você poder saber o que está sendo realizado no seu país e no mundo,
quais as conexões, né, que os artistas estão fazendo neste momento. E de uma certa forma, eu tenho a sensação de que é um momento mais de reflexão do que de concretização, sabe? É de experimentação mesmo, de como resgatar o público, esse lugar da comunicação pós-pandemia. O que é a arte depois de todo esse movimento complexo, né, que nós passamos, assim? Então, eu acho que é realmente hora de sentar, aprender, assistir muito, né, ouvir, e eu acho que o FIT proporciona isso. A importância de ter um festival de teatro, ela é gigante. A importância de ter um festival internacional de teatro já é muito maior ainda, né? Por quê? Porque quando você está estudando sobre, por exemplo, nomes aí de grandes encenadores, você às vezes se esbarra com a ideia de que você já teve a oportunidade de vê-los na sua cidade. E isso é mágico, né? Eu acho que as políticas públicas elas precisavam ser voltadas sempre a privilegiar esses espaços de encontro e os festivais como realmente grandes formadores. Então, sim, a companhia se forma à medida que também participa, né? E à medida que assiste também, né? Eu acho que isso foi muito importante, assim, para a minha formação artística pessoal, para a formação, né? Para a trajetória da companhia, né? Ter estado, né, participando de grandes programações, como o do FIT e outros festivais que a gente foi por aí afora, é realmente um momento de crescimento, de captar como o Linaldo estava falando, né, o que está acontecendo, o que os outros artistas estão fazendo, como a arte está lendo o mundo atual, né? Eu acho de extrema importância e a gente está totalmente dentro disso e aprendendo sempre. Essa edição do Estúdio C fica por aqui. Eu volto em breve com mais informações sobre o FIT 2022. Até lá!